Glórias a Deus. Pegar um pouco de fôlego. Ficar pulando lá atrás, né? Não é linda? Ninguém vê, né, o que a gente faz, né? Glória a Deus. Vi uma frase que um amigo meu compartilhou. Uma frase de um pastor conhecido chamado Charles Spurgeon, e ele falava que é tão importante você pregar para grandes multidões como para pequenas multidões, porque também dentro de pequenos jardins nascem flores perfumadas. Eu me sinto assim, estar na presença de vocês, de poder compartilhar o Evangelho, mesmo que nós não sejamos uma grande catedral com grandes aspirações, mas creio que o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos dado o privilégio de ouvir a palavra dEle. Hoje, pela manhã, a palavra foi bem light, né, Rô? Não, foi dura. A palavra foi dura, entendeu? Não é porque eu dormi de mau jeito, não. É porque o Senhor, Ele foi bem duro na sua exposição. Mas não fique triste. Está gravado. Eu vou mandar durante a semana. Você ter a oportunidade, ouça. E se você não ouvir, você também vai ouvir um tiquinho dela agora à noite. Porque não tem como você desvincular a mensagem do Espírito Santo de uma coisa com a outra. Mas você que já ouviu pela manhã, fica um pouquinho mais fácil de você digerir. Ontem estabeleceu-se mais uma etapa, né, Manu? Ontem foi o chá de fraldas da Emanuele. Daqui a alguns 2 meses, um mês que vem, o Emanuele vai estar nascendo e nós vamos poder nos alegrar com mais uma criança dentro da nossa casa. Um dia você, um dia Manu, tá? Tá, Helena? E é uma alegria, porque o Senhor, Ele tem nos dado o privilégio de ver crianças novas nascendo, vindo ao nosso meio. Crianças que nos deixam felizes. Sempre a vida, celebrar a vida é algo precioso. Glórias a Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando, com licença, pega para ela. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Igreja, a testemunha de Cristo. Testemunho é o meio pelo qual Deus nos usa para que os seus desígnios nesta terra se cumpram. Ser um instrumento de Deus, do Deus Todo-Poderoso, é algo muito honroso, por mais que algumas pessoas não assim pensem. Somos comparados a embaixadores de Deus, de uma nação santa, cujo rei está voltando. O nosso rei está voltando. O nosso rei está voltando. Mas enquanto isso, nós vamos vivendo neste mundo pecaminoso, que não vai melhorar. Independente de quem assumir o poder, não vai melhorar. O coração do homem continua se degradando. É como você pegar um pedaço de carne e você colocar fora da geladeira. E você esperar que aquela carne, em vez dela apodrecer e criar bicho, que aquela carne ela fique cada vez mais bonita e vigorosa. Isso não vai acontecer. O que você pode fazer é blindar o seu coração com a palavra, tentar se afastar o máximo possível deste mal, entendendo que nós não somos separados deste mundo fisicamente, mas nós estamos aqui para dar vida, para tentar resgatar algo que ainda pode ser resgatado.
O verso da semana passada foi João capítulo 12, verso 9, que diz o seguinte: uma grande multidão de judeus, tendo sabido que Jesus estava ali, veio, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Mais uma vez, aqueles homens estão atrás de Jesus por causa de sinais. Lázaro, sendo o que recebera a graça da vida, o fazia, dava o testemunho atraindo as pessoas a Jesus. Tendo recebido vida, dia após dia. Quando paramos e refletimos nas ações de Cristo, de Deus nas nossas vidas, nós podemos ver e contemplar nas nossas vidas ressurreições diárias. Se você é uma pessoa que não presta atenção nas coisas pequenas da sua vida, você não vai reparar isso. Mas se você é uma pessoa que em algum momento do dia para e olha para si mesmo, você consegue perceber ressurreições diárias. O Senhor te dando vida, te renovando. O mundo está sedento. Eu estava lá atrás com a Helena e ela começou a tossir. E aí o Felipe foi lá com a Chuquinha e falou assim: olha, dá um pouquinho de água para ela porque está muito seco. A Helena precisa de água, nós precisamos de água. O mundo precisa de uma água diferente desta água que está no copo ou que é fornecida pela Caesb, mas é uma água espiritual. Essa água espiritual você tem e tem abundância. Não porque você é uma fonte, mas porque você tem dentro de você quem é a fonte de águas vivas. O mundo está sedento. As pessoas estão desesperadas à busca de uma solução. E a única solução é Jesus. E o único caminho para Jesus somos nós. Se não há quem pregue, como vão crer? Como as pessoas elas vão dizer sim, se não há quem mostre o caminho? O testemunho de nossas vidas, como Lázaro, mais uma vez atrairá as pessoas a Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. E Ele está voltando, não seja pego desatento. Não seja pego desatento. Tem uma música que eu gosto muito, mas eu não conheço, mas que fala que os trens estão vazios, as igrejas estão vazias, entendeu? É bem isso. Se você não ficar atento, pode ser que um dia você venha para um culto e você não encontre ninguém. Pode ser que você não encontre pessoas, porque elas foram embora. Essa é uma realidade. A palavra de hoje tem como título o engano, e isso é engano. O engano de crer em Cristo sem deixar o mundo. Minha esposa usa uma terminologia que chama o melhor de dois mundos. É bem isso. As pessoas elas querem viver num caminho cristão, querem viver no cristianismo, mas querem também continuar sendo agradáveis ao mundo. Não estou dizendo para você ir para uma caverna, vender sua televisão, não sair mais de casa, mulheres não usar mais maquiagem, vamos andar agora só de cavalo ou a pé, não é nada disso. Mas nós temos que entender que ou você é cristão ou você é qualquer outra coisa. Essas coisas elas não se misturam e elas não se confundem. Não se misturam e não se confundem. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Nós estamos andando muito rapidamente dentro do Evangelho de João, capítulo 12. Não porque eu estou correndo, mas porque o texto, o tema está me dando esta liberdade. Nós vamos ler do João capítulo 12, versos 12 em diante. Evangelho de João, capítulo 12, versos 12 em diante. Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor,
e que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. De novo, seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantaram dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis, aí vai o mundo após ele. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, porque podemos avançar um pouco mais dentro da tua história. Estamos próximos da paixão, do sacrifício, da tua morte. Cada vez mais, Pai querido, nos aproximamos, sabendo o fim, mas com certa apreensão, porque o nosso Rei, o nosso Mestre, será crucificado em prol dos nossos pecados. Estamos nesta noite, Pai, desejosos de ouvir a tua voz e aprender um pouco mais de ti. Aprendizado esse, Pai, que não é possível se o Senhor não nos conceder da tua graça. Queremos, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa nos instruir, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa abrir o nosso coração. Peço também, Pai querido, que o Senhor me conceda da tua graça, que eu possa ser um dispenseiro da tua palavra, que da minha boca, Pai querido, saiam palavras que procedem do teu altar, não palavras, Pai querido, comuns, mas palavras do Senhor, para que os teus filhos e as tuas filhas sejam edificados na força do seu poder. Te louvamos, te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Os primeiros 2 versículos que nós vamos meditar dentro do texto desta noite é João 12, 12 e 13, que diz assim: no dia seguinte, a grande multidão que viera para a festa, ao saber que Jesus se dirigia a Jerusalém, pegou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Eu pessoalmente acho muito bonito essa parte, esse texto, em especial quando eu associo a Igreja Católica, quando eles fazem o Domingo de Ramos. Eu acho muito bonito quando as pessoas elas estão com aqueles ramos de palmeira. Mas voltando ao nosso texto, ela começa falando no dia seguinte. Esse no dia seguinte coloca o episódio anterior, o da semana passada, ele em conexão imediata com este que nós vamos tratar nesta noite. Jesus Cristo já havia sido ungido por Maria, ele já havia saído dali e se direcionava para rumo a Jerusalém, mas ele não ia chegar a Jerusalém bem assim. Junto com ele havia um grupo de pessoas, uma multidão que eram pessoas que haviam ouvido e visto a respeito de Lázaro. Esse domingo da semana da Páscoa e a sua morte se aproxima. Nós estamos na última semana de vida de Jesus Cristo dentro do Evangelho de João. Antes dele ser morto, ele foi ungido por Maria e foi reverenciado pela multidão com folhas de palmeira. A conversa dos peregrinos no templo falou sobre a possibilidade de Jesus se apresentar na capital por ocasião das festas da Páscoa. Nós vimos isso lá em João 11:56, que diz:
lá procuravam Jesus. As pessoas estavam aguardando a Páscoa, mas começaram a procurar Jesus e falaram: que vos parece? Não virá ele à festa? Cadê Jesus? Será que ele não vai participar da Páscoa dos judeus? A grande multidão, como de costume nessas datas, é formada de peregrinos que vieram a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era comum. É como uma festa de romaria, é como uma festa quando é o dia de Aparecida, é como uma festa de um santo qualquer, em que as pessoas, elas fiéis de diversas partes, eles decidem fazer uma caminhada ou um transporte ou uma viagem para que eles possam juntos comemorar aquela festividade. E é isso que está acontecendo na Páscoa. Muitos judeus haviam sido dispersos por perseguição, por uma série de fatores, e eles voltavam exatamente para motivo desta festa, em especial a festa da Páscoa, que era a mais importante. Quando essa multidão, que já estava em Jerusalém, fica sabendo que Jesus estava chegando, eles decidem sair da cidade. O evento da Páscoa fica em segundo plano e eles querem encontrar Jesus. Eles saem da cidade ao seu encontro. Jesus não entrará em Jerusalém, conforme nós já falamos no domingo passado e retrasado. A Páscoa dos judeus não vale mais para Jesus. Ele comemora a Páscoa dele junto com a comunidade que confessa ele como Senhor e Salvador. E porque Jesus foi ao encontro daquele povo, para que mais pessoas pudessem ouvir da sua mensagem. Quando essa multidão fica sabendo que Jesus está chegando, saem da cidade ao seu encontro. Jesus não entrará em Jerusalém, onde dominam os que condenaram à morte, mas a sua presença faz com que o povo saia. Nós vimos lá em João 10:8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e as ovelhas não lhes deram ouvido. Mas a voz do bom pastor, as ovelhas ouvem e a seguem. Aqueles homens, mesmo por um motivo secundário, que era ver Lázaro, eles ouvem falar de Cristo e falam: nós temos que ir de encontro a este homem. Para se encontrar com Jesus, a multidão não quer se apresentar com as mãos vazias. É algo que é típico do ser humano. Quando você vai num lugar, você leva algo. Se você vai numa festa, você leva um presente. Se você vai fazer uma visita para alguém, você leva um agrado, alguma coisa. Se você está grato por alguma coisa, você mostra para a pessoa que você está grata. E com aqueles homens que saíram de Jerusalém não era diferente. Eles queriam oferecer algo a Jesus, como Davi fez quando ele quis oferecer adoração ao Senhor. Davi saiu da sua terra, e quando ele chegou na eira de Araúna, aquele homem reconheceu o rei e falou assim: olha, você pode fazer o que você quiser, essa terra é sua. Pode oferecer, olha, estou aqui o gado para você oferecer o sacrifício ao Senhor. Estou a terra para você oferecer. E Davi fala: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois e pagou 50 siclos de prata. E o foco não é o dinheiro, mas é o coração agradecido. Não assuste, a Helena bateu a cabecinha, o tum foi a cabecinha dela batendo no chão. Não quebrou o chão e nem a cabeça dela. A multidão põe-se a dar gritos, expressando o seu anseio de salvação, como se esperasse que o grito que foi declarado por Jesus a Lázaro e o trouxe à vida, pudesse também ser declarado para eles. Talvez cada um quisesse ouvir da boca de Jesus Cristo a voz chamando-os pelo nome. A salvação é esperada de Deus e se realizará por intermédio do Messias. Assim a multidão recebe a Jesus como o enviado que chega, com a autoridade do próprio Deus para executar a sua obra, e eles falam: Hosana! O que significa Hosana?
Salmo 118, verso 25. Ó, salva-nos. Poderia também se colocar: Hosana, Senhor, nós te pedimos. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade de vida, de saúde, de vida espiritual. O salmista lá no Salmo 118, ele fala: Hosana, me salva, Senhor, da minha situação, da minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso dos seus benefícios. Eu preciso da sua manutenção na minha vida. Eu preciso que você leve as minhas dores. Eu preciso que você tire do meu coração a minha ansiedade, a minha angústia, a minha preocupação. Hosana! Eles o aclamam como rei messiânico e no finalzinho desse versículo eles falam: Tu és o rei de Israel. Voltando ao nosso versículo. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E quem vem em nome do Senhor é o rei de Israel. Eles concedem a ele um título messiânico. O título messiânico que eles lhes dão, no fim, será a própria acusação que Pilatos coloca sobre Jesus Cristo. João 19:19. Pilatos escreveu também um título e colocou no topo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno. Do que eles chamaram Jesus? O Rei dos Judeus, o Rei de Israel. A multidão que o aclama é a dos israelitas que reconheceram em Jesus o Messias libertador. Eles são Israel espiritual de Deus e Jesus é o seu rei. Eu e você, neste dia, nesse ano de 2018, nesta época, nós somos o Israel espiritual de Deus. Amém. E Deus é o Jesus Cristo, é o nosso rei. Amém. É o nosso rei. A aclamação Hosana, ou salva-nos, pertence a alguém com poder de rei e salvador. E é assim que Jesus é recebido, por causa da sua vitória sobre a morte. Como que Jesus ele vai reagir em relação a isso? Porque a outra vez que quiseram fazer dele rei, foi lá atrás, quando ele multiplicou os pães e os peixes, e eles quiseram fazer ele rei, e ele falou: não é chegada a minha hora. João capítulo 12, versos 14 e 15. E Jesus, tendo encontrado um jumentinho, montou nele. Que resposta é essa, pastor? Como está escrito: não temas, filho de Sião, eis que aí vem o teu rei, montado num jumentinho. O que Jesus fala para a multidão que diz que ele é rei? Sim, eu sou rei e eu vim salvá-los. O gesto de Jesus montar no jumentinho mostra a sua reação à aclamação que recebeu. Essa profecia está lá em Zacarias capítulo 9, verso 9, é o mesmo texto. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que aí te vem o teu rei, justo. Não é um rei que vai roubar, não é um rei que vai delapidar, não é um rei que vai abusar do povo. Vem aí o teu rei, justo, salvador e humilde. Por que humilde? Porque ele vem montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. Ele veio montado no jumentinho para demonstrar a sua humildade. Ele aceita o título que eles proclamam e realmente ele vai salvá-los. E essa salvação se estende a mim, a você, a pequena Helena e a Manu que está lá na barriguinha da Esther. Jesus não se dirige mais a Jerusalém como uma cidade gloriosa, mas como uma capital onde o povo sofre, onde o povo pobre e humilde
está sendo massacrado, mas que continua sendo o remanescente de Israel. Independente da luta e da dificuldade que você passa, toda ela orquestrada pelo próprio Deus, está simplesmente forjando você como remanescente de Deus. Glórias a Deus. Eu sofro, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele cuida de mim e cuida de você, porque nós somos o remanescente dele. Ele morreu por mim e morreu por você. O Messias vem libertar os oprimidos do temor. Só que ele não é um guerreiro. Ele não é um guerreiro que salva pela força. Ele não é um guerreiro que salva pela morte. Mas mesmo assim, ele vai dar liberdade e ele vai dar vida. Montando num jumentinho, ele está expressando para aqueles homens que toda a pretensão que eles têm de que Jesus Cristo vai se levantar como um rei para acabar com a Roma, acabar com as situações que eles pensam que tem que acontecer, cai por terra. Porque a ação dele montar no jumentinho tem um significado. Os reis de Israel não se assentavam sobre jumentinho. Se assentavam sobre uma mula. Faltou. 1 Reis, capítulo 1, verso 33. Não, peraí que eu me perdi, me perdoa. Eu não passei o Sofonias 3,13. Aí, 1 Reis 1,33. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor. Era Davi passando o cajado para o seu filho Salomão. E fazei montar meu filho Salomão na minha mula. Por mais que você tenha dificuldade de biologia, depois você conversa com a Shirley, deve ter uma diferença biológica entre o jumento e a mula. Sim ou não? Sim, há diferença. Qual a diferença? Para mim, eu não percebo. Mas pelas escrituras, as pessoas que eram reis, elas se assentavam em mulas. Jumento era coisa de pobre. E era o que Jesus Cristo estava falando. Eu sou humilde. Eu sou pobre. Todas as escrituras, elas têm essas características simbólicas que se você não para ler com calma e prestando atenção, você passa. Por que jumento? Também tem explicação por que palmeira. São uma série de coisas que demandariam um outro tipo de estudo. Eles não pegaram folhas de palmeira porque pegaram. Tem significado. Faz referência à festa das cabanas. Há uma série de festas em que eles pegavam ramos para honrar a figura de Deus, para agradecer ao Senhor. 4 pontos se destacam nesta aparição de Jesus sobre o jumentinho. 4 entre várias. Primeiro, apresenta a vinda do rei humilde, que está associada com o fim da guerra e não o seu começo. Jesus Cristo, ele não veio para trazer guerra. Ele não espera que você traga guerra. A gente teve quase meia conversa em relação a isso, mas se você caminha pelas redes sociais, você vê como está chato, você vê a discussão de política. Cristãos, e um joga um negócio, uma informação que não sabe que é verdade, aquela coisa chata, dá vontade de você colocar todo mundo em soneca por 30 dias, para você voltar depois, porque é chato. Nós não fomos levantados por Deus para criar guerra. Nós fomos levantados pelo Senhor para sermos cristãos. Se você for isso, é suficiente. Se você se dedicar a orar pelo Brasil, em vez de ficar postando e criando e mandando e fazendo... Não, se você fechar a porta do seu quarto, fizer uma pauta de oração do que você acha que conforme a palavra é bíblico, e você demandar 10, 15, 20 minutos por dia a respeito disso, você fez a sua parte. Vai mudar ou não? Não é isso, não é a sua responsabilidade. Mas o que Deus comanda que nós façamos, não é que você fique entrando em discussão se o Bolsonaro é o melhor, se ele é o capitão, o general, ou se o Lula é o ladrão e porque não sei o quê. Não é isso que
você tem que se preocupar, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, são espirituais. Você tem que votar sim, cumprir o seu dever civil, tem que fazer isso com sabedoria. Olhe, vai procurar para ver se a pessoa ela realmente confessa aquilo que as escrituras estão falando, se não é só algo do governo, se é algo simplesmente da política. Faça o seu voto consciente, mas ore. É muito mais importante do que você fazer qualquer outra coisa, levantar bandeira, colocar bandeira, você dizer para todo mundo que você é. Não, ore. Jesus Cristo, ele não veio para criar guerra, pelo contrário. Segunda coisa, a vinda do rei humilde está associada com a proclamação de paz às nações, estendendo o seu reino aos confins da terra. E você tem que entender que nós temos que falar de Cristo a tempo e fora de tempo, em todo momento. Terceiro, a vinda do rei humilde está associada com o sangue da aliança de Deus, que resulta em libertação para os prisioneiros. A vinda de Cristo tem o foco de libertar pessoas. Essa missão foi passada para você, libertar vidas, falar do amor de Deus. Quarto e último, nosso temor, nosso medo. O medo que você tem, o medo que eu tenho, ele só se finda quando nós temos a consciência de que Cristo reina. Pastor, é tão básico isso, mas é isso. Você só precisa entender que Cristo reina. Só isso. Só isso, pastor, só isso. Você vai olhar para situações com outra visão. Não é uma visão simplista e nem fatalista. É uma visão de esperança. É uma visão de confiança. Que o Senhor, Ele reina. João 12,16. Como os discípulos reagiam em relação a isso? Fervorosos? Confiantes? Não. Igual eu e você. Os discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Homens segurando ramos, Jesus sentando no jumentinho. Mas quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que essas coisas estavam escritas a seu respeito e que fora isso mesmo que com ele ocorreu. Esse versículo se assemelha muito à observação de João sobre os discípulos, quando Jesus Cristo fala: está vendo esse templo bonito? Não vai ficar pedra sobre pedra, mas em 3 dias ele vai ser reconstruído. Eles não entenderam isso. Está lá em João 2,22, alguns meses atrás. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O mesmo texto, situações diferentes, é que nem eu e você. Você ouve e continua lutando contra isso, sendo que Deus, Ele reina. Também os discípulos nutriam a ideia de um Messias guerreiro, apesar de andarem com Jesus. Eles queriam um Jesus diferente. Entenda que Jesus não vai se adaptar ao que você quer, nem ao que você pensa, nem ao seu molde, nem ao seu padrão, porque Ele é Deus. Se você quiser, você entra no trenzinho de Jesus. Ele não entra no seu. É você que tem que entrar no dele. O evangelista afirma que eles não compreenderam até depois da ressurreição de Jesus. Ao lerem o título na cruz, que nós já lemos em João 19:19, o Rei dos Judeus, Nazareno, Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus, e verem Jesus morto nela, aí eles compreenderam que Ele era o Messias e que as profecias que se cumpriam porque haviam sido preditas a respeito dele. A respeito dele. Para o momento, a interpretação dos discípulos é a mesma do povo. Para o momento, a sua convicção, ela é a mesma do povo. Você continua ouvindo, falando amém, falando aleluia, mas quando a dificuldade vem, a sua perna treme. Gente, eu não me excluo disso.
Mas essa oscilação emocional e espiritual acaba com a gente. Faz com que o nosso coração fique dolorido, em que nós fiquemos com dúvidas. Será que Deus quer isso para mim mesmo? Será que Deus, Ele controla também essa situação que eu estou vivendo? Será? Sim, a resposta é sim. Ele controla. João capítulo 12, versos 17 e 18. A multidão que estava com ele, quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, dava testemunho. Ele estava vivo, ele estava morto e reviveu. Ele estava morto e reviveu. Isso era o que eles falavam. E por isso, a outra multidão, a que vinha de Jerusalém, saiu ao seu encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Tanto a multidão que saiu de Betânia estava com Cristo por causa do sinal. A multidão que saiu de Jerusalém vai ao encontro de Jesus por causa do sinal. São duas multidões. Volta-se a descrever a cena inicial, apresentando o motivo das aclamações. É Lázaro, não é Jesus. É o que ele tem a dar. É o que ele tem para dar no sentido material. Nós somos assim. Nosso coração é assim. Enquanto Deus está nos provisionando, aleluias. Quando Deus falha conosco dentro da nossa ótica, que Deus é esse? Onde está você, Deus? Jesus chegava à cidade acompanhado de um grupo de testemunhas oculares do que ocorrera em Betânia, e elas continuavam dando testemunho, falando de situações naturais. Eles não davam testemunho de que Jesus era a vida eterna. Jesus ressuscita o morto. Que mais? Não, ele ressuscita o morto. Você está com doente? Traz que ele cura. João recorda aqui a voz de Jesus que chamou Lázaro para que saísse do sepulcro. A segunda multidão sabe dessa voz e do seu efeito e sai ao seu encontro. São os mortos que saem de Jerusalém, que ouvem a voz de Cristo, porque já chegou a hora e os que a escutarem terão vida. Todos aqueles que escutam a voz de Cristo têm vida. João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. É agora, domingo 16 de setembro de 2018, 20:10. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Essa voz de Deus, ela tem que ecoar dentro dos seus ouvidos e te despertar, te trazer vida. O sinal de Lázaro traz esperança de libertação física. A voz de Jesus nos traz esperança da libertação espiritual e a vida eterna. João 12:19. Os fariseus então disseram uns aos outros: bem estar vendo que nada conseguimos, tudo que nós fizemos, todo o nosso intento, todas as nossas ameaças, resultado é esse: eis que todo mundo se põe a segui-lo. Além da concentração formada pela multidão que está com Jesus, porque era testemunho ocular, além da multidão que saiu de Jerusalém, esvaziou Jerusalém na época da Páscoa para encontrar Jesus, tem um terceiro grupo, que é o grupo dos fariseus, que não participa, que apenas observa. Diante do impacto produzido por Jesus, os fariseus reagem no interior do seu grupo. O seu modo de falar "nada conseguimos" mostra que não fazem apenas um comentário pessimista da situação, mas que jogam a culpa uns nos outros. Tudo que você fez não valeu nada. Tudo que você fez não valeu nada. Tudo que você fez não valeu nada. E essa culpa é uma culpa da transferência, que desde Adão e Eva o ser humano gosta de transferir a culpa. A culpa não é minha, a culpa é do outro.
com a teologia da libertação. A culpa de eu beber não é da minha sem-vergonhice, é do Zé Pilintra, que é o demônio da bebida. Se eu sou uma pessoa que adultero, a culpa não é minha, a culpa é da pombagira, e você começa a achar uma série de desculpas. A culpa do Brasil está desse jeito é por causa do PT que governou tantos anos. É nada, é minha e sua que não fizemos nada. Enquanto você fica aí preocupado em defraudar o imposto de renda para você mudar a sua alíquota e vai fazendo a maracutaia, e aí você vai lá, faz uma amarração lá no mercado para você fazer um negócio, você vê que o produto está com preço errado e você fala, não, eu vou levar esse com preço errado, porque chego lá na frente, eu vou mostrar, além de tudo, né, afinal de contas, o Código de Defesa do Consumidor, e você se mostra como o espiritual e mostra, não, você sabia que estava errado. Você sabia que estava errado. Não tem como um pacote de bolacha que custa 10, você encontrar ele por 1, a menos que ele esteja estragado e podre. Se você pegou de má fé. É esses detalhes que fazem o nosso Brasil estar desse jeito. Não é o PT. É lógico que eles colaboraram, mas nada diferente do que nós faríamos. Ninguém nesse meio se acha responsável. Os judeus, os fariseus olham um para o outro e falam assim, quem é o culpado? Não resolveu nada. Eles estão unidos contra Jesus, mas perante o fracasso, o que é que eles fazem? Se dividem. O que está acontecendo hoje no meio dos cristãos e a política? Divisão. Ninguém está preocupado em se unir em prol e em torno da palavra e do que a palavra diz. Importa é o que o meu apóstolo, o meu bispo, o meu pastor, o meu amigo, ele é candidato e eu tenho que defender ele. Da mesma maneira que eles se dividiram, nós nos dividimos. João 9,16. Lá atrás, por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros quem? Fariseus. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve divisão entre eles. Jesus Cristo sempre sinalizou isso. Reino dividido não prospera. Enquanto nós nos unirmos como cristãos em torno, não de uma pessoa humana, não há um Salvador da pátria. Porque o Salvador da pátria ele já veio. Chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Volto a dizer que você tem uma função civil a cumprir nas eleições. Mas não ache que ele, ou ela, ou quem quer que assumir vai mudar. Quem tem que mudar é você. Eu tenho que mudar. Eu não tenho que esperar 4 anos para que haja uma mudança no meu Brasil. Mas eu posso, dentro do Brasil que eu vivo, na região que eu vivo, eu posso sim fazer a diferença. Modo de falar, modo de agir, modo de pensar. Não precisa esperar 4 anos. O desespero dos fariseus é total, pois identificam todos como seguidores de Cristo. Eles estão desesperados. A humanidade pode reconhecer a luz e abandonar as trevas, renunciando ao seu pecado. É Jesus quem oferece a única saída, e assim tira o pecado do mundo. Não há outra saída. Não há outra saída. Jesus introduz na história uma dinâmica de sentido contrária que existe. E para eles e o seu sistema isso significa ruína. Quando você se posicionar como cristão, este meio político-social contaminado e podre, vai acontecer o que com ele? Ele vai ruir. Porque ele não pode perdurar na frente da luz. A treva não fica no meio da luz. Quando nós entramos nesse templo e ligamos as luzes, as trevas elas ficaram do lado de fora. Aqui não, porque aqui há luz. É isso que é buscado, decidido, ordenado pelo Senhor. Jesus introduz na história uma dinâmica de sentido contrário que existe. E para eles e o seu sistema isso significa ruína. Jesus pretende fazê-lo, não montado numa Land Rover, nem com o título de rei, mas montado no jumentinho. Você só precisa do seu jumentinho. Pastor, você está sendo muito simplista. Paga para ver. Paga para ver. Entra no seu secreto, não fala para ninguém.
Pega um caderninho e coloca uma série de diretrizes. Que nem o Sebastião falou no final do ano, no começo do culto. Não é para você engordar, emagrecer, cabelo loiro, castanho, olho, nada disso. Coloca algumas diretrizes para você mudar. Coisa simples. E começa a orar em cima disso. E quando você perceber que houve alguma mudança, ou depois de um certo tempo, volta a abrir aquele caderninho e ver se as situações elas não começaram a mudar na sua vida. Paga o preço, arrisca. Se o teu caminho não mudou até agora do jeito que você está fazendo, tenta de outro. Tenta do jeito que eu estou fazendo, falando para você. Embora estejam com Jesus, eles não entendem o seu programa. Os discípulos não entendem. Os judeus não entendem. Os fariseus não entendem. Ninguém entende. Embora estejam com Jesus, não entendem o seu programa. Ele dá vida ao homem a partir de dentro, dando-lhe a força do Espírito. Eles, porém, a esperam a partir de fora, através da reforma feita por um rei justo. É sério que você está esperando que o Brasil mude por causa de um homem no Palácio do Governo? Não, para pensar. Eu quero que você pedir para você, quando você estiver sozinho na sua casa, você for lá escovar o seu dente, você fecha a porta, você olha no espelho e fala assim: você acredita realmente que o Brasil ele vai mudar por causa de fulano, ciclano ou partido A, B ou C? Olha para o seu rosto, é capaz de você começar a gargalhar pela piada que é o que você está proferindo. Eles, porém, esperam a partir de fora, através da reforma feita por um rei justo. A multidão seguiu Jesus, mas sem abandonar os seus próprios ideais. E aí nós temos uma situação ambígua, que vai ser uma situação de decepção. Se você colocar a sua confiança num homem, como tem pessoas que confiam que após o carnaval o Brasil melhora, quando a pessoa que confia que se o Brasil ganhar a 6ª estrela do futebol, o Brasil vai ser muito melhor, ou se o Brasil ganhar mais medalhas que os Estados Unidos, o Brasil vai ficar muito feliz, você vai se decepcionar. E é por isso que esse mundo só vai piorar, porque as pessoas elas querem ver a mudança a partir de fora. É muito mais fácil eu querer ver a mudança na Menísia e na Cláudia do que eu procurar fazer a mudança em mim. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, porque a Tua mudança, Pai, ela vem de dentro. Sabendo disso, o Senhor não vem habitar nos nossos ombros como um grilo. O Senhor não vem habitar sobre a nossa cabeça como um ornamento. O Senhor não está nas nossas mãos como um anel, dando autoridade, mas o Senhor habita dentro do nosso coração. Porque a mudança na minha vida, na nossa vida, na minha família, na nossa família, na minha nação, na nossa nação, começa a partir de nós. Que nós possamos, Pai, olhar para as verdades da Tua Palavra e buscarmos aplicar nas nossas vidas. Não coisas grandiosas demais, mas coisas simples. Coisas que nós podemos controlar, como um bom dia, uma boa tarde, como um sorriso, como uma declaração a uma pessoa da paz do nosso Senhor, uma palavra de conforto. Essas coisas são coisas simples para nós, Pai, mas que nós não temos praticado com regularidade. Que nós possamos olhar para o Teu exemplo, Deus, que sob um jumentinho o Senhor mudou estações, gerações e eras. Que nós possamos entender que o lugar em que nós fomos plantados, em meio à nossa luta e à nossa dificuldade, é exatamente aonde Deus quer que nós estejamos. Que nós possamos honrar este nosso chamado para a glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.